Então vamos à palavra de hoje, vamos. Abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. E nós vamos ler versículos 7 até o 10. Essa palavra aqui não é para crente novo. O crente novo, ele quer prosperar, ele quer alcançar coisas de Deus, ele quer uma libertação, ele quer um monte de coisa. Então o crente novo vem para a igreja assim: eu quero bênção, eu quero que mude isso, eu quero que mude aquilo. Ele vem tão sobrecarregado dos seus quereres, né? O querer, que ele, se a pregação não fala aquilo que ele quer, ele não absorve, ele nem entende o que se prega, fica triste. Mas o crente maduro é aquele que quer ouvir a voz de Deus. Ele não está aqui na igreja só para me dá. A primeira coisa, ele vem para adorar, exaltar a Deus. A motivação do crente maduro não é ficar atrás de coisas de Deus. Ele já descobriu um Deus grande e poderoso. A primeira motivação: eu quero adorá-lo, independente de qualquer bênção. O que me motiva a estar na presença de Deus não é o que eu vou ter dele, se eu vou tomar posse da bênção, se eu vou arrumar um emprego. Não é isso. É gozar e desfrutar de um Deus profundo em espírito. Eu quero Deus. Se ele me deu alguma coisa, eu estou feliz. Se não deu, nada alterou. Por quê? Porque eu desfruto em espírito da presença dele. Então eu quero ele. Não o que ele pode fazer, mas eu quero ele. Então quando eu tenho essa disposição, eu vou ter revelação da grandeza de Deus. Agora aquele que só vem na igreja, me dá isso, me dá aquilo, me dá, eu quero, faz, resolve. Ele não tem coração para entender ainda a grandeza de Deus. Então ele está querendo uma criança: eu quero bala, eu quero chocolate, eu quero, não vem aquilo, eu vou chorar, né? Então essa palavra de hoje não é para crente novo, para você que já é mais velho, que quer ouvir. Então vamos ler. Se o novo ouvir, também vai ficar no coração dele, daqui 10 anos brota. Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, agora presta atenção nesse versículo: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Não, pastor, não está escrito isso na Bíblia. Não, vamos ler de novo. Quando ele subiu às alturas, quando ele ressuscitou, quebrou o poder da morte, ele subiu às alturas, ele levou uma coisa cativa, presa. E o que foi que ele levou preso e cativo? Ele levou cativo o cativeiro. Não, pastor, mas será que isso? Acho que não é bem assim, é bem assim. Então ele levou cativo o cativeiro. Olha como isso é grande. Nenhum homem poderia fazer isso, mas porque ele quebrou o poder da morte, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer senão que também a vida havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Vamos orar. Deus, Senhor, eu não tenho poder para falar isso, o poder do homem é nada. Por isso preciso muito, confio muito que o teu Espírito nos dará graça e nos trará revelação aqui dentro. Eu sei, Senhor, que muitos podem ouvir isso e não entender nada, porque ele está numa guerra grande, ele vive falando em guerra. Mas eu sei que outros podem compreender e gozar e desfrutar da verdadeira liberdade. Assim abra o nosso entendimento, venha revelar a palavra dentro de nós. Queremos ver, eu quero orar pelos irmãos queridos lá que nos ouvirão pela internet, aqueles irmãos do Brasil inteiro. Desperta o espírito deles, que eles entendam, tenham revelação da verdade. Assim nós oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém.
O que é cativeiro? Cativeiro é um lugar de escravidão e lugar de servidão. Então presta atenção. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele quebrou o poder da morte. Se ele tivesse vindo na terra, pregado, feito milagres, tudo que ele fez, expulsado os demônios, tudo maravilhoso, ido para a cruz, levado lá as maldições, pecados, destruído o diabo ali, mas ele não tivesse ressuscitado, de nada teria valido, ou seria válido tudo aquilo que ele fez. Ele podia ter, ele curou os cegos, limpou o leproso, multiplicou pão, andou sobre o mar. Mas se ele fosse derrotado pela morte, então teria sido tudo em vão aquilo que ele fez. E nós não poderíamos ser salvos por essa graça vinda da cruz. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia Jesus rompeu os grilhões da morte, ele ressuscitou. Aquele corpo ficou por 3 dias lá no túmulo e não viu corrupção. O que acontece quando uma pessoa morre? No terceiro dia, ela já está cheirando mal, se decompondo, sendo comida pelos bichos, sim ou não? Mas o corpo de Jesus não viu corrupção, não aconteceu isso. De tão poderoso que ele era, ele não chegou a se decompor em nada. Mas no terceiro dia ele volta para aquele corpo e ressuscita. E ele quebrou o poder da morte, desfez os grilhões da morte. Então vamos trabalhar sobre isso para concluirmos esse pensamento. Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus falou muito que ele iria morrer, ele iria sofrer e ele iria ressuscitar no terceiro dia. Vamos procurar isso na palavra de Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 16. Vamos folhear bastante a Bíblia agora. Mateus 16. Nós encontramos Jesus falando isso com os discípulos. Jesus pregou a sua ressurreição e deixou bem claro que ele ressuscitaria. Então, Mateus capítulo 16, vamos ler ali versículo 21 em diante. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha, isso vai acontecer. Eu vou subir para Jerusalém, aqui ele está chegando na fase final do seu ministério. Ele precisa passar pela cruz. Isaías 53 diz o quê? Que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Na velha aliança já havia sido profetizado que ele viria e ele levaria os pecados de muitos. Isaías já tinha tido essa visão e isso tinha que se cumprir, não tinha como se desviar isso. Então ele está dizendo, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, já está profetizando o que vai acontecer com ele, e vou sofrer muito e vou ser morto, mas no terceiro dia eu vou retornar, eu vou ressuscitar. No capítulo seguinte, capítulo 17, versículo 22 em diante, ele diz, reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então seus discípulos se entristeceram grandemente. Capítulo 20 de Mateus, de novo, versículos 17 a 19. Então estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 em caminho e lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos principais sacerdotes e os escribas, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia irá o quê? Ressuscitar. Eu fico pensando, umas semanas atrás
eu fui fazer um velório. Tem dois locais que o pastor vai muito. O mais deles é velório. Toda hora alguém liga: pastor, morreu alguém. Ou então: pastor, eu vou me casar. Eu falo assim: pense bem, mas se case. Estou brincando. E como era um parente da minha esposa, eu fui lá, morreu uma tia, e para ela ter local no túmulo, lugar no túmulo para ser enterrada, tinha que fazer exumação da mãe. Eu cheguei lá, tive que participar de tudo isso, fui com eles lá. Então eu vi lá, abrir o caixão, tirar tudo já bem estragado, abrir tudo, e vi lá o esqueleto da mãe deles, né? Os ossinhos, os dedos, tudo, a cabeça, a caveira toda lá, né? Eles todos emocionados. Eu fiquei pensando assim, eu vi tudo tirado, guardado na caixinha, tudo direitinho, organizado, né? Para depois mandar outro lá para o lugar. E eu fiquei pensando: com Jesus não aconteceu nada disso. Essa decomposição, essa coisa não teve poder sobre Jesus Cristo, sobre aquele corpo, o corpo humano que ele teve, né? Deus, homem, homem, Deus. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque nada podia segurar o poder que ele tinha, nada podia decompor aquele corpo que tinha um pai espiritual, mas uma mãe humana. Ele é filho de Deus e nascido de mulher ao mesmo tempo, uma coisa extraordinária. Então Jesus disse: olha, eu vou sofrer, eu vou morrer, vai acontecer tudo isso, é preciso que aconteça tudo isso. Por quê? O que se fazia com os animais no Velho Testamento? Matavam o animal, derramavam o sangue, fazia aspersão sobre os culpados, eles eram purificados dos seus pecados por aquele sangue de animais. Era aquele processo todo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus, ele precisava ir para a cruz, cumprir o último sacrifício da lei. Acabaram-se os sacrifícios, ele precisava cumprir tudo aquilo que se fazia na velha aliança, para não precisar mais ser feito. Então quando ele vai ali, ele morre, derrama o sangue, né? Agora o corpo do animal era queimado no sacrifício, mas o de Jesus não. Ele ressuscitou, voltou no mesmo corpo. Vocês estão entendendo? A corrupção não teve poder sobre ele. Ele tinha que passar por isso. Então vamos ver sobre a ressurreição dele. Vamos lá. Mateus capítulo 28 agora. Eu peguei mais o livro de Mateus, para ficar bem claro sobre a ressurreição dele. Mateus 28, versículos de 1 a 10. Vamos ver o que diz. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Agora, olha o aspecto desse anjo. E seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Olha o aspecto do anjo, como um relâmpago. Você já viu um relâmpago? Aquela coisa brilhante que dá aquele clarão, hein? O aspecto desse anjo era como um relâmpago. Eu fico pensando, por que será que a gente não vê Deus? Por que o Senhor não abre tudo para a gente ver como são as coisas celestiais, né? A gente vê umas visãozinhas falsificadas. Aí eu vi umas formiguinhas, eu vi uma folhinha, né? Eu estava assim, aí eu vi um anjo com a bandeja de prata, mas não fala desse aspecto de relâmpago. Eu vi uma coisa bonita, assim, cheirosa, umas visões produzidas pela mente humana. O que mais tem hoje é visão da mente carnal, que nem está lá em Colossenses. Eles veem tudo. Tem gente que vê 30 coisas por minuto dentro da igreja, só que nenhuma bate com a palavra de Deus, mas ele vê tudo, e é sempre Deus mostrando. Mas eu fiquei pensando, se nós vermos os seres celestiais, acontece que nem João. A gente cai que nem morto, a gente não consegue suportar. Imagine você, se você vê a aparência de um anjo, como um relâmpago, um ser brilhante, né? Às vezes aparece uma baratinha, tem gente que corre e grita. Um ratinho, então. Imagina você ver assim, um ser com um rosto que nem de relâmpago, aquela... vai cair que nem morto. Então eu entendi de Deus. Sabe por que eu não posso mostrar essas coisas para vocês? Vai andando pela fé, não se incomode com isso.
Porque senão é capaz de vocês terem um colapso de medo. Né? Você está entendendo ou não? João, quando teve aquela revelação, ele viu tudo aquilo, ele... Aí fala assim, isso aí é os arrebatamentos de hoje. O que é arrebatamento de hoje? O cara já fica alguém atrás, põe a mão na cabeça, joga lá, foi arrebatado. Isso é tudo balela. Quando João viu aquilo, que ele fez? Faltou a força, desmaiou. Não tinha ânimo de tão grande que era aquilo que ele estava vendo. Vocês entendem? Então o aspecto desse anjo era como um relâmpago. Então às vezes, olha, uma coisa que eu nunca quero fazer, que me dá medo, eu assisto na televisão, eles vão dar uma volta de balão lá em cima. Eu não quero andar com aquele balão, mas nem é lindo ver na televisão, né? Ou então sair que nem um asa delta pular lá de cima, mas nem pensar, só de ver me dá frio na barriga. Então imagine você tendo uma visão celestial que você não entende nada, uma coisa tão gigantesca. Você vai ficar apavorado, meus irmãos. Não vai suportar, vai cair que nem morto. Vai ou não vai? Mas vai chegar a hora que nós vamos estar glorificados e vamos ver tudo isso, preparados para ver isso. Mas continuando a leitura. Versículo 5. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres, disse: não temais, porque sei a quem buscais, Jesus que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou, como eu tinha dito, vinde ver onde jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, de grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então, no terceiro dia, Jesus Cristo quebrou o poder da morte. Aquele corpo que estava no túmulo, Jesus voltou. O espírito, tudo voltou ali. E o corpo reviveu. Não teve nenhum problema no cérebro. O sangue, mesmo que tenha ficado coagulado, não teve problema nenhum. Não teve nada que atrasou a memória dele. Ele voltou perfeitinho, diferente, glorificado, preparado, entende? E ressuscitou e quebrou o poder da morte. Eu fico pensando, a coisa que o homem mais teme, ainda bem que a gente pensa que vai viver 300 anos, né? Você não pensa, você está com, mas eu estou bem, vou viver mais uns 300, mas não vai. Então Deus tirou o pavor da morte. A gente tem, mas não é tão apavorante, né? Devo falar ou não devo? É o que o homem mais teme. Mas Jesus quebrou essa coisa. Quebrou o poder da morte. Vocês entendem isso, não? Ele ressuscitou. De verdade. Nenhum líder religioso de nenhuma religião fez isso. Vocês estão entendendo? Só no cristianismo. No cristianismo tem duas coisas poderosas. Quais? Primeiro, fora do cristianismo, Deus sempre habita num templo, sempre está fora. No cristianismo, Deus está dentro. A igreja somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus não é um Deus fora, é dentro. E depois nenhum líder deles ressuscitou. Jesus ressuscitou, quebrou o poder da morte. Quebrou o poder da morte, duas coisas fundamentais. E ressuscitou. Então vamos ver alguns aspectos da ressurreição. Abre lá em Lucas 24. Mateus, Marcos, Lucas 24. Por quê? Porque já afirmaram que Jesus ressuscitou em espírito. Mas Jesus não ressuscitou em espírito. Então Lucas 24, a partir do versículo 36, nós vamos ver uma coisa importante aqui. Diz assim, versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. E lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram. Olha lá, cheio de medo. Jesus apareceu para eles. O medo bateu. Olha como eles interpretaram. Acreditaram estarem vendo um espírito, né? Está tudo fechado lá. Jesus aparece lá. Estamos vendo um espírito, já cheio de medo.
Mas eles lhe disseram: por que estáis perturbados? Eles ficaram perturbados. E por que sobem dúvidas no vosso coração? Vedes minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e pés. E por eles não acreditarem ainda, olha que coisa, por eles não acreditarem ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então eles estão ali. Agora Jesus já está diferente depois da ressurreição, ele já aparece no meio deles, o corpo dele já se materializava e aparecia ao mesmo tempo. Ele se materializava e aparecia, ele não precisava abrir a porta para entrar aonde eles estavam, não precisava bater, não precisava abrir a janela, ele se materializava ali dentro, e dali ele desaparecia, entrava numa dimensão espiritual. Olha a ressurreição, que coisa gloriosa, como ele já estava. Então ele apareceu ali, eles não entenderam como isso ia ser. Então estamos vendo um espírito, ficaram com medo. Não, olha aqui minha mão, Jesus fala, sou eu mesmo, vede que um espírito não tem carne e osso. E eles, cheios de alegria, ainda não acreditando, Jesus comeu com eles, porque eles só falam isso. Então Jesus ressuscitou, meus irmãos, em carne e osso. Ele já estava com um corpo diferente depois da ressurreição. Ele aparecia e desaparecia, se materializava, entrava na dimensão física e sumia. Aos olhos dele já entrava numa dimensão espiritual, sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum receio, sem nada, né? Vamos ver outras coisas. João capítulo 20, vai ali para frente, João capítulo 20. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque nós vamos ter um corpo semelhante ao dele, um corpo glorificado. João disse: ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós veremos e nós seremos semelhantes a ele. Então nós seremos, se ele é assim, nós seremos semelhantes a ele. Olha o que está nos aguardando, olha o futuro que está nos aguardando. Mas capítulo 20 de João, a partir do versículo 19. Deixa eu chegar lá. 20 de João, a partir do versículo 19. Onde ele diz, versículo 19: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, olha lá, estavam trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, olha lá, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de algum perdoardes os pecados, serão perdoados; se lhes retiverem, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: olha o teste de São Tomé aqui. Põe aqui o teu dedo, vê aqui as minhas mãos, chega também a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja o quê? Crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram e acreditaram. Então eles estão trancados dentro de um lugar, portas trancadas. Jesus se materializa ali dentro do lugar onde eles estavam, fala com eles. Tomé estava lá, tinha dificuldade de crer.
Tomé precisava ver coisas. Então, a igreja está infestada de gente assim, que não consegue crer. Então, fé não é emoção, não é sentimento. Precisamos aprender isso. Fé não é sentir alguma coisa. A fé não passa pelo meu mundo emocional. A fé não passa por sensação nenhuma. Fé é convicção. Convicção não é uma emoção. Convicção é produzida por um conhecimento aqui dentro da verdade. Eu sou convicto, ainda que não sinto nada, não vejo nada, não tem calor, não tem arrepio, não tem glória, não tem barulho. Não precisa de nada disso a fé. A fé é convicção do que eu conheço, da palavra de Deus. Mas Tomé não conseguia crer. Então, para ele crer, olha como ele estava no mundo emocional, que a maior parte da igreja hoje está. Você vê as pessoas atrás de coisas. Eu quero sentir, eu quero tocar, eu quero ver. Por isso que essa propagação de objeto orado, ungido, cresce sem parar. As pessoas querem levar um pouquinho de Deus numa rosa para casa. Eles querem isso, eles querem tocar, eles querem ponto de contato. A grande farsa, ponto de contato, eles falam. Mas se é ponto de contato, não é fé, porque eu estou tocando. Entende isso ou não? Tomé era um desses. Eu não conseguia crer. Não, se eu não pôr a mão, se eu não ver com os meus próprios olhos, né? Se eu não ver lá, eu não vou acreditar. Então Jesus se materializa ressuscitado. Chega para Tomé: vem aqui, Tomézinho. Não seja incrédulo, seja crente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aí ele: Deus meu, Senhor meu, porque você viu, você creu, feliz. Presta atenção. Felizes os que não viram e creram. Entende? Então, meu irmão querido, não precisa ver nada. Tem gente que quer ver, vai ver por de tanto que quer, vai ver até aquele que não é da Bíblia. E depois vai falar que Deus mostrou. Não precisa ver nada. Você já viu a palavra? Já se revelou a palavra aqui dentro? É aí que está a verdadeira fé. Deus é a garantia da palavra dele. Eu não preciso de uma emoção que me prove. Eu não preciso daquele louvor que eu gosto de cantar louvor porque eu sinto Deus. Não, você só se emocionou. Você não sentiu nada Deus no louvor. Você se emocionou porque aquela música mexe com a tua emoção. Assim como alguém está ouvindo o Roberto Carlos lá e se emociona com ele, né? O crente canta uma música espiritual, se emociona, ele pensa que é Deus. Não, é só emoção. Deus não é emoção, Deus é espírito. Espírito não é emoção. Então a pessoa vem para a igreja cheia de luta, de amargura. Ela vai cantar que música assim? Quer vitória. Vai chorando, geme, chora. Que vitória. Onde está escrito que para mim ter vitória eu tenho que gemer e chorar? Isso é a maior heresia. A pessoa se emociona, ela vai descambar. Parece a mulher carpideira, vai chorar. Deus falou, não falou nada. Foi só o seu mundo emocional. Não teve nada de Deus nisso. Foi suas emoções. É uma música que mexeu com o teu sentimento. E você acha que foi um grande... Não foi. Não foi. É convicção. Convicção, eu conheço a palavra aqui no meu coração. Tenho convicção, ela me traz convicção. Eu sou convicto daquilo. Pode... Está caindo um raio, estou crendo naquilo que eu sou convicto. Está bem claro isso? Então, feliz é aquele que não viu e creu. Você está crendo? Você está crendo. Você não está vendo Jesus, mas está crendo. Confia literalmente nessa palavra da verdade. Você é feliz. Pastor, eu estava num lugar, eu me sentia até frustrado, pastor. Eu estava assim... Aí tinha uma pessoa do meu lado, mas chorava, se entortava. E eu queria tanto aquilo, não aconteceu nada comigo. Eu saí de lá frustrado. Não deveria. Essa pessoa ainda é infantil. Ela está ainda fazendo tudo isso? É infantil demais. Você não precisa nada disso. Só precisa ter convicção da verdade que está aqui dentro. Está aí dentro ou não está? Sabe por quê? Porque a emoção muda. Eu posso estar num culto de domingo, chorar, rodar, gritar, e sair assim, descarregado. Aí eu acordo segunda-feira com o estômago vazio, um fundo no estômago, já atrasado para trabalhar, o meu mundo emocional está um caos, eu acordo depressivo, sumiu tudo do domingo. E parece assim, a fé foi embora. Vocês estão entendendo?
Ao contrário, Deus está comigo a mesma coisa. O que foi embora foi a emoção. A emoção que causou tudo aquilo, nada mais. O que Deus prefere? Um crente emocional que qualquer coisinha, né? Ou um crente convicto? Um crente convicto. Amo os dois. Por quê? Porque o convicto na hora da crise é convicto, vai para frente. O emocional, ele vou fazer a obra de Deus. Hoje ele está no fogo, ele fala. É comigo, deixa ralabacarabaxaia, né? Não é? Ele vai fazer isso. É a tocha, eu sou o tocha agora. Sou tocha. Como é que chama os vingadores lá? Tem um que é fogo, ele pega, eu sou um fogo puro. Acorda na segunda-feira com um problema, acabou o fogo, acabou tudo, ele virou pavio apagado. No domingo ele falou, não, Deus, eu dou minha vida, eu vou fazer, ralabacaia comigo, eu vou fazer tudo. Na segunda-feira, nega tudo que falou que ia fazer, não vai fazer nada. Deus não pode contar com pessoas assim para a obra, por quê? Porque acabou as emoções, acabou o ímpeto. Agora o convicto pode estar caindo uma chuva, ele sabe que acredita. Ele vai. Pensa que fazer obra de Deus é de vez em quando? Jesus disse, aquele que manda, põe a mão no arado não pode olhar para trás. Você tem lá hectares para arar na mão. Está cansado, vai olhar e falta tudo isso, vai parar. Então o convicto é muito mais útil do que um emocional. Por quê? Porque o convicto, ele vai. Ele pode estar se sentindo mal, triste, angustiado, abatido, cheio de problema. Mas tem uma coisa aqui, chamada convicção que a palavra trouxe. Isso é capaz de prevalecer. Agora, o crente emocional mudou a emoção, mudou de direção. Na hora. E o que mais tem é crente da emoção. Vive na emoção. Então Jesus disse para Tomé, porque me viste e creste? Feliz é aquele que não viu e creu, né? Continuando. Atos capítulo 1, vamos lá. João já vem em Atos. Uma sequência boa aqui. Atos 1. Versículo de 1 a 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi levado às alturas. E a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Jesus apareceu para esses discípulos 40 dias, e que Jesus falava para eles, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, após ressuscitar, Jesus apareceu aos discípulos 40 dias e ficou falando as coisas do reino. Não fez nenhuma campanha, viu, meus irmãos? Não foi os 40 dias de campanha, foi 40 dias falando a respeito das coisas do reino de Deus. Do reino. Durante 40 dias ele apareceu. E só para terminarmos essa parte, 1 Coríntios 15. Vamos ver lá, 1 Coríntios 15, que fala sobre a ressurreição. Versículo 1 a 9. Vamos ler. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Presta atenção, como é forte isso que ele vai falar. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Como? Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Olha que coisa que Paulo está dizendo. Que evangelho que Paulo anunciou. Paulo fala em Atos 20. Vamos ler lá, depois a gente volta aqui. Vamos ler Atos 20. O que Paulo pregava? Atos 20. Versículo 24. Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Qual foi o ministério que Paulo recebeu do Senhor? Jesus Cristo. Testemunhar o quê? A lei.
a velha aliança, não. Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, esse foi o ministério que Paulo recebeu. Qual? Testemunhar, ser uma testemunha do evangelho. Do quê? Da graça de Deus. Então, olha quão forte essas palavras de Coríntios 15. Vamos ler de novo. Capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, como? Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque o que mais você vê de pregação é judaísmo, é o Velho Testamento o tempo todo. Parece que a turma não prega as cartas de Paulo, de Pedro. É só Velho Testamento, campanha do Velho Testamento, tudo do Velho Testamento, judaísmo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. O Velho Testamento é de Deus, foi inspirado por Deus, a lei veio de Deus, foi inspirada por Deus, foi. Mas o fim de todo aquele sistema judaico é Cristo. Nós estamos na nova aliança, no Novo Testamento. Tomamos a ceia e falamos, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O Evangelho começa quando? Quando Cristo diz está consumado. Começa-se a nova aliança, o Evangelho da graça de Deus. Então, quando eu fico preso no Velho Testamento, eu não estou anulando o Velho Testamento, explicando. Eu fico com a mentalidade judaica. Então, só vou falar de José, de Isaac, do sacrifício, daquelas obras todas que cumpriu-se tudo em Jesus Cristo. Eu vou passar ainda suco de uva nos umbrais da porta como se fosse sangue. Eu ainda vou lutar, rodear Jericó. Eu vou fazer campanha. Eu vou ficar naquela mentalidade do povo judeu. E cria-se um véu e eu não enxergo a nova aliança onde Cristo aboliu o Velho Testamento. O fim da lei é Cristo. Então olha como é sério que Paulo fala. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Dos quais foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, porque sou um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, olha lá, a graça de Deus comigo. Então Paulo está afirmando que ele ressuscitou, apareceu para aquele monte de gente, mais de 500 irmãos. E depois, por último, como um nascido fora do tempo. Agora a visão de Paulo foi totalmente diferente. Jesus ressuscitou, ele não tinha voltado ao céu e sido ainda glorificado. Pedro viu ele ressuscitado, todo mundo viu. Mas quando Paulo viu, ele já tinha sido glorificado. E a luz do seu rosto, o brilho dele foi tão poderoso que Paulo caiu cego por terra. Pedro não viu isso. João não viu isso. Mas Paulo viu o Cristo ressuscitado, glorificado. E é essa visão que nós temos que ter dele. Eu não tenho mais visão de Jesus da Galileia, aquele homem. É muito bonito tudo que ele fez. Mas a visão que nós temos agora da nossa fé é o ressuscitado que ressuscitou, que destruiu, despojou o diabo, quebrou o poder da morte. Está sentado acima de todo principado e potestade. E nós estamos assentados com eles nas regiões celestiais. Paulo viu isso.
Ele quebrou o poder da morte mesmo. Vocês acreditam nisso? Então nós não morremos. Ah, pastor. Não vou falar isso, senão eu vou deixar vocês até meia-noite aqui. Quer ficar até meia-noite? Hoje eu estou sem relógio, hein? Não estou vendo nada. Estou brincando. Mas deixa isso para uma outra oportunidade. Agora, por que Cristo tinha que ressuscitar? Porque Ele ressuscitou. Então vamos ver alguns versículos só para concluirmos isso. Romanos capítulo 4, vai lá, Romanos. Está em Coríntios, volta, Romanos capítulo 4. Versículo 24 e 25. Ele está falando sobre Abraão, mas vamos ler só o 24 e 25. Mas também por nossa causa. Versículo 23. E não somente por causa dele, Abraão, está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente será imputado a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, é Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por quê? Por causa da nossa justificação. Então qual é a garantia de que eu fui justificado? O que é uma pessoa justificada, dita e declarada por Deus inocente, sem culpa? A dívida dela está paga. Como eu consigo isso? Não por obras, Paulo diz, mas eu consigo isso de graça que vem da cruz. E o que garante essa justificação sendo verdadeira e imutável na minha vida? Garante porque Cristo morreu e ressuscitou. A garantia da nossa justificação é a ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte. Você entende isso? A garantia da justificação, além de tudo que foi feito na cruz, é que Cristo quebrou o poder da morte. Então é infalível essa justificação. O que é ser um justificado? Quando você fala isso, uma boa parte dos crentes vai dizer que é heresia. O justificado se tornou inocente diante de Deus, sem culpa, porque a culpa dele foi levada na cruz. Então o justificado, quando Deus olha, é declarado por Deus inocente. Acredita nisso? E nenhuma obra me permite conseguir isso, a não ser Cristo que me justificou na cruz do Calvário, quitou a minha dívida. Então Ele ressuscitou por causa da minha justificação. 1 de Pedro, vai lá no finalzinho, 1 de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos que nós lemos bastante. Bendito Deus e Pai versículo 3, 1 de Pedro 1, 3, não falei o versículo, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia lá, nos regenerou. O que é regeneração? É o novo nascimento. Nos fez nascer de novo, regenerados diante dele, que nos regenerou para uma viva esperança, como? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Onde está essa herança incorruptível para a qual eu fui regenerado? Uma herança incorruptível, sem mancha, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. Então a nossa herança está reservada nos céus. Nós que somos guardados, olha lá versículo 5. Somos guardados pelo poder de Deus. Ah, pastor. Mas falar que tem sempre um demônio na minha casa. Não tem sempre um demônio na casa do crente? Uma semana ele leva a rosa para queimar, o demônio sai. Na outra ele vai levar o sal grosso para trazer, porque o demônio vai sair. E o demônio nunca sai. Vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, na ressurreição de Cristo, Ele nos regenerou. O que sustenta, o que garante que o novo nascimento é uma realidade? Cristo ressuscitou e nos
regenerou. O salvo é um regenerado, é um nascido de novo. O salvo não é alguém entregue para o mal todo dia. Não é alguém que está debaixo de maldição o tempo todo. Não é alguém que está na mão do diabo o tempo todo. Está numa guerra. Não! A guerra acabou na cruz. Ele está na vitória de Jesus Cristo. Se ele crer. A ressurreição permitiu a regeneração daquele que crê. E nos preparou uma herança incorruptível no céu, reservada lá para nós. A nossa herança está nos céus. Nós que somos o quê? Acredita nisso. Guardados pelo poder de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Quando você tem algum valor, uma coisa de valor, você não tem um cofre, é só para, por exemplo, você põe aquilo lá dentro, só você sabe o código, ninguém abre aquilo. Ele tem 4 dedos de espessura as paredes, aquilo nem que aquela R15 atravessa. É isso que Pedro está dizendo. Nós estamos guardados como se fosse dentro de um cofre, pelo poder de Deus. Quem crê nisso? Dificilmente alguém vai aparecer na televisão e explicar isso que eu estou te dizendo. Dificilmente você vai ouvir uma programação de rádio que mostra essa realidade para você. Liga lá no sábado, tem um desfile de pregadores. Aponta um que lê isso aqui, prega isso e prova. Não aparece um. Sim ou não? Vocês estão vendo isso? Não fala essas coisas. É como se nós estivéssemos dentro de um cofre guardado pelo poder de Deus e nada perfura aquilo ali. Coitado do diabo, não tem nem chance. Acredita nisso? Dependendo de onde você passou, você não vai acreditar no que eu estou dizendo. Você vai falar assim, mas vem uma afliçãozinha aqui. Mas a quem foi revelado sabe. Pelo amor de Deus, as pessoas pensam assim, ó. Jesus tem 50% do poder e Deus tem 50%. Então está uma guerra de igualdade, 50 contra 50. O diabo tem 50 e Jesus 50. Então eles estão no braço de ferro, eu sempre falo isso. E parece que Jesus está perdendo, ele está com aquele cabelo comprido ainda que aparece nos quadros, suando assim, até as gotinhas assim. O diabão está com aquele tatuado um garfo aqui, ó. Fortão, um garfo, né? Aqui. Ele está com uma cara assim para Jesus. Jesus está suando. A maior parte dos crentes vê isso. O diabo não tem poder nenhum. Jesus tem todo o poder. Ele disse, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Foi ou não foi? Agora o crente está tão apavorado, é porque os pregadores só pregam diabo, macumba, encosto e põem todo mundo num cativeiro mental. E está todo mundo com medo. O poderoso é Jesus Cristo. Nós não cantamos tão quão grande é meu Deus. Cante e não acredite. Ele é grande ou não é? Ele que é o poderoso. O diabo era um querubim que foi criado por Deus. Quem fez a mente do diabo quando era querubim? Deus. Ele conhece tudo que se passa na cabeça dele. Já cansei de falar isso. Não tem surpresa. Então, ele é poderoso e nós estamos guardados pelo poder de Deus. Então quando você sai na rua não tem medo de nada. Passou numa encruzilhada, tem uma macumba, não está nem aí com nada. Passou na frente de uma casa da macumba e caiu todos os demônios. Está passando um crente que crê aqui. Você está entendendo? Não tem superstição. Sexta-feira 13, passar debaixo da escada, gato preto. Isso não é evangelho, isso é para quem não conhece o poder de Deus. Fizeram uma mandinga para mim. Essa linguagem mandinga não pode nem entrar dentro da igreja. Encosto, banho de descarrego. Não tem nem que entrar dentro da igreja, porque Jesus, o poderoso, me mantém guardado pelo poder dele. Acredita ou não? Está escrito aqui. Você viu algum crente endemoniado no Novo Testamento? Eu não vi nenhum dos apóstolos lá passando por um processo de libertação. Você viu? Você viu algum crente? Olha, tinha um crente na reunião de Paulo e ficou encapetado. Paulo, não, meu Deus, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Sim ou não? Guardados pelo poder de Deus. Deixa eu correr. Vou pular algumas coisas aqui. Só mais uma. Vai a Atos. Volta lá. Atos. Capítulo de número 2. Aquela pregação de Pedro. Atos 2. Pedro ficou cheio do Espírito Santo. Quando foi derramado o Espírito Santo em Atos 2, o que ele pregou?
Ele pregou só Jesus Cristo. Vamos ler desde o versículo 14. Atos 2,14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos. Olha o que Jesus pregou, que Pedro pregou. Primeira pregação, como é diferente das pregações de hoje. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão sonhos vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre a minha serva será derramado o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. Não aconteceu nada disso ainda. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue por determinação sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos iníquas, o qual, porém, Deus ressuscitou, olha lá, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ele. Depois ele vai falar sobre Davi e 3.000 vão se converter. Mas o que Pedro diz no versículo 24? Rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ele. Então o que ele fez? Na sua ressurreição, ele rompeu os grilhões da morte, acabou, dominou a morte, capturou a morte, quebrou o poder da morte. Acredita nisso ou não? É verdade isso. É agora, para nós terminarmos, deixa eu ver se eu enxergo lá o relógio. Vou terminar. Volta lá onde nós começamos. Efésios, capítulo de número 4. Vamos ler os mesmos versículos. Terminar onde começamos. O que ele está dizendo no Efésios 4? Ele está dizendo justamente isso. E a graça, versículo 7, foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, agora leia e entenda. Quando subiu às alturas, quando ressuscitou, quitou a nossa dívida na cruz, foi o último sacrifício da lei, quitou os pecados na cruz, morreu. No terceiro dia rompeu os grilhões da morte, a morte não podia reter, ele quebrou o poder da morte. Quando ele subiu às alturas, ela levou cativo o cativeiro. O que é o cativeiro? Para recapitular, lugar de escravidão e servidão. Meu irmão, você precisa entender isso. Então, quando ele fez tudo isso, tudo aquilo que era cativeiro, que aprisionava, que retia, foi levado cativo por ele. Agora eu não sei até onde você vai ver isso, até onde você vai crer. O tamanho da tua visão vai ser o tamanho da tua liberdade. Quando ele levou, ressuscitou dos mortos, ele levou cativo o cativeiro. Tudo aquilo que entrou por Adão, presta atenção, que escravizava, que corrompia, que mantinha a escravidão, Jesus desfez. E ele levou cativo, aprisionou o cativeiro. Até onde vai tua mente? Até onde teu espírito alcança isso que eu estou te dizendo? Até onde você está enxergando? Por quê? A gente vê uma visão de uma igreja sempre escravizada, devendo alguma coisa. Uma igreja que sempre fraca,
Falam que Deus é poderoso para prosperar, para fazer um montão de coisas, mas uma igreja sempre fraca e o diabo está vencendo. Uma igreja supersticiosa, crendo mais no poder da macumba do que no poder de Jesus Cristo. Uma igreja emocional, angustiada, fazendo regressão, não acredita no que é ser uma nova criação liberta. Uma igreja que está em guerra, não acaba mais, a guerra não acaba mais. Não consegue ver aquilo que acabou na cruz. Um povo que se diz, sou filho do rei, tem que comer o melhor da terra. Na semana seguinte está lá expulsando o demônio. Sai, 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 passa óleo. Não consegue crer que o cativeiro foi aprisionado por Jesus Cristo. Você consegue crer nisso? Então acabou. Olha que poder é o Evangelho. O que é o Evangelho? Poder de Deus para a salvação daquele que acredita. O Evangelho ou não a lei, não a velha aliança. Poder de Deus para a salvação de quem acredita no Evangelho. Hebreus 2,14, vamos lá, só mais um minutinho. O que diz em Hebreus 2,14? Eu vou te mostrar. Você já sabe de cor aqui, já sabe. Quem acredita nisso? Olha o que ele fala no Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Ele também teve que ter um corpo de carne e sangue semelhante ao nosso. Desses também igualmente participou, para que por sua morte, olha, isso aqui está aqui, porque não é lido diariamente para as pessoas isso, para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte. Não tem mais, por quê? Porque a morte foi vencida por Jesus na cruz. Para que por sua morte aniquilasse, destruísse o que tinha o poder da morte. Quem é que tinha o poder da morte? É o diabo. Foi destruído na cruz. Você acredita nisso? Sim ou não? Mas está escrito aqui, ó. Então esse versículo a gente tem que tirar da Bíblia, tem que cair nesse medo que existe, porque eu não posso crer que está escrito que pela morte dele na cruz, ele destruísse o que tinha o poder da morte. Então se cumpriu isso na cruz, e ele ressuscitou, quebrou o poder da morte. Então presta atenção. Ele levou cativo o cativeiro, olha. Você pode ser com uma mentalidade totalmente nova do Evangelho. Enquanto muita gente está lutando, me liberta, toda sexta-feira vai lá, faz oração forte, pastor, em nome de Jesus, faz oração forte. Eita, agora! E todo mundo, na sexta-feira seguinte, faz oração forte. Se você entender que ele levou cativo, você não precisa mais disso. Você não precisa mais disso. Você vai entrar numa dimensão, numa órbita diferente. É que nem quando o foguete sai da Terra, quando ele entra lá na órbita, não tem mais gravidade. O astronauta fica flutuando assim, ó. Um nível que você não conhece. Então ainda tem muita gente na lei da gravidade sendo puxado para a Terra, puxado para os medos, caindo. Mas se você entender o Evangelho, você vai entrar numa outra dimensão onde não tem mais essa lei da gravidade para o mal, para a escravidão. Vai entrar numa liberdade, a liberdade da glória dos filhos de Deus. O Evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então vamos ficar em pé e vamos terminar.